Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Recomendo Cast, hoje com mais um episódio fantástico, sensacional. Quero agradecer aqui a Belga Produções, a casa que nos recebe super bem. Se você quer criar conteúdo, quer gerar vídeos de qualidade, vem aqui para a Belga Produções que você vai ser super bem atendido. E no episódio de hoje, eu tenho certeza que você, empresário, tem aí dúvidas com relação às leis trabalhistas, a forma de contratos mudaram, a relação de trabalho mudou e a gente tem muita questão de inovação, tecnologia, como que nós devemos nos posicionar com todas essas mudanças. E para tratar sobre esse assunto, eu trouxe o especialista, ele que é meu amigo de longa data, um cara espetacular, mais uma vez um corintiano aqui para a gente entrevistar, a gente já estava na Discord, ali nos bastidores, mas isso que é muito legal, para a gente falar sobre direito empresarial com foco no trabalhista e como você deve gerenciar muito bem os seus contratos de trabalho. Então hoje é dia de Dr. Ricardo Longo, seja bem-vindo! Cara, que alegria te receber aqui. Carol, eu agradeço muito o convite, a gente já convive há um bom tempo e eu sei que é bem importante a gente trazer temas específicos, né, pra gente trazer um pouco mais de conhecimento e aí misturando com network, vamos falar um pouquinho do que a gente consegue fazer de mescla entre network, relacionamento, conteúdo jurídico, mas agradeço muito aí pelo convite e é isso, vamos tocar uma conversa que espero que seja bem proveitosa. Tenho certeza que sim, como eu falei aqui na abertura, muitas coisas mudaram, as relações, né, de contrato de trabalho evoluíram, mas antes de mais nada, conta a sua história, a sua trajetória no empreendedorismo. Legal. Bom, eu tenho uma filosofia ali, se eu posso chamar nesse formato, que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então isso é uma coisa que eu acho que às vezes acontece alguma coisa ruim, você fica ali meio estressado ali, meio bravo, mas era para acontecer. Então eu falo que aconteceu no momento que eu não tinha um planejamento de ter um escritório de advocacia, nem de ser advogado, na verdade. Eu tinha, na verdade, um sonho quando criança que era de ter um armário cheio de terno. Então, eu sempre falava, desde pequeno, falava pra minha mãe lá, falava, quero ter um armário cheio de terno, gravata e alguma coisa era ali. Você curtia, desde pequenininho. Isso. E aí, o que acontece? Eu tinha alguns policiais na família, meu avô principalmente, e deu aquela ideia de falar, quero ser delegado. E então, passei ali o final da escola ali, na época lá, o colegial, ensino médio hoje, passei ali pensando nisso, vou fazer uma faculdade de Direito, prestar o concurso, vou ser delegado, vou seguir carreira na polícia. Mas aí acontece o quê? Isso que acontece na hora certa. Então ali começou a faculdade, primeiro ano bem chato ali, matéria muito específica de leitura, de teoria. Então, segundo ano já começa a mudar, já começa a ter estágio, começa a ter atendimento lá na própria faculdade, você tem ali atendimento das pessoas carentes. Então, começou a mudar o posicionamento. E ao mesmo tempo, óbvio que você começa a ter uma noção maior do risco, da polícia, do perigo e de tudo. Então assim, você começa, a balança começa a pesar um pouco mais para um lado que para o outro. E aí começou a vir essa ideia da advocacia. Então fui gostando do negócio, fazendo estágio, depois, né, OAB, trabalho e tudo mais ali, mas entrou o empreendedorismo, na verdade, ali, quando eu estava no escritório já há um bom tempo, estava um pouco saturado já, estava quase um pouco mais de 4 anos no escritório, e eu tinha uns 6 anos de carreira de advocacia na época lá. E aí acontece que eu falei, estou cansado aqui, eu não sei se eu vou conseguir crescer aqui dentro. Apesar de ser um escritório grande na época, e tinha ali mas eu falei, até onde eu posso ficar aqui dentro? E aí eu almejava crescer mais do que eu podia, talvez, ali dentro. E aí eu já tinha trabalhado em empresa, não era uma coisa que eu gostava. E aí veio a ideia, alguns clientes que eu atendia lá como coordenador na época estavam aderindo comigo também, então a gente acabou trazendo um projeto e aí veio o primeiro escritório. Então, primeiro veio uma sociedade, aí depois a gente começou a trabalhar, tive um outro sócio depois, então veio uma trajetória ali até 2019, que aí eu acabei trazendo escritório só meu, né? Então, ficou um escritório unificado comigo e os meus colaboradores ali, mas a partir de então ficou, né, um específico comigo ali mesmo.
Mas veio o empreendedorismo nessa época lá, quando eu fiquei ali saturado e sem saber o futuro que eu poderia ter dentro de uma empresa, de um escritório ali que eu trabalhava para ele, né? Não era um negócio que eu fazia parte efetivamente, né, de uma possibilidade de subir, de ser sócio, qualquer coisa nesse sentido. E aí veio essa ideia de que eu podia crescer muito mais do que estava acontecendo na época. E aí você foi muito assertivo, porque a gente se conhece há um pouco mais de 10 anos, eu acho, né? E eu sempre vi você como uma pessoa muito estratégica, você planeja, você tem a estratégia e você, de novo, é assertivo naquilo que você busca fazer. Tanto que isso está muito presente na forma como você trabalha, na forma como você consegue ou amenizar os prejuízos para o empresário ou até mesmo isentá-los, né? E aí entra um passo que, dentro de um planejamento, que é muito importante que o empresário tem que ter, que é o preventivo. Hoje a gente ainda tem muito, chegou a ação, e aí eu não tenho a documentação, eu não tenho como provar, e não tem muito o que fazer, mesmo, né? Fala um pouco dessa questão do preventivo, legal. Que tipo de documentos o empresário precisa ter, como que ele pode se precaver? Legal, eu sempre falo que milagre não existe, inclusive na advocacia. Então não adianta ter aquela mentalidade que o empresário fala que eu não preciso do dia a dia, eu me viro por aqui, e aí chega na hora que chega um processo, ele quer fazer, ele fala ganha para mim. Mas aí você pergunta, né? Cadê um documento? Cadê um comprovante? Cadê um cartão de ponto? Não tenho, não está feito, ou não está assinado. Está impreciso. Então, assim, é isso. Então, o que acontece? A gente não consegue trabalhar sem ferramenta. E aí o preventivo vem exatamente por isso. Porque a gente acaba tendo um trabalho muito forte ali no dia a dia, que é para garantir o quê? Se você faz certo, ninguém vai impedir que alguém entre com o processo. Não existe você falar não vai entrar. Só que se tiver o processo, você tem uma chance muito maior de conseguir ganhar aquele processo ou minimizar ao máximo ali. Quando você tem estratégia e conteúdo ao longo do contrato de trabalho, e não só pensando lá na frente. Então a gente fala muito assim, hoje em dia tem um tema que é bem complicado, que é o vínculo de emprego. E aí, assim, você vai lá, chama alguém e fala, trabalha aí. E aí a pessoa vai lá, fica lá 2, 3, 5 anos, nunca fez um contrato, não tem um recibo. Você vai lá, paga a pessoa. A questão do PJ hoje, isso, né? Então, assim, como é que você vai querer... carga horária. É isso aí. Então, assim, como é que você vai querer discutir se tem ou não vínculo, se é uma possibilidade de defesa, se você não tem nem o contrato que vai indicar qual é a regra que vai ser aplicada ali. Então, é muito difícil. Hoje em dia, a gente fala que tá tendo uma briga, inclusive, aí da própria justiça, entre o STF lá e a Justiça Trabalhista. Porque a questão do vínculo para a pessoa jurídica, principalmente, hoje em dia fica até suspenso. Porque o STF está decidindo se é um contrato civil e vai ser julgado na justiça comum por um juiz civil, ou se é trabalhista, porque trabalhou e aí o juiz do trabalho que vai. Então, hoje, quando se entra um processo pedindo vínculo de emprego com contrato de pessoa jurídica, ele é suspenso. Até essa decisão que ainda não se sabe quando vai ter ali. Mas será que o empresário hoje ele tem a falta de informação? Porque assim, ok você ter um contrato de PJ, mas o problema é quando você estabelece que esse PJ tem que estar todos os dias dentro da empresa, você vai colocar as metas para ele, você vai tratar o PJ como um CLT. Mas fala, eu vou economizar contratando o PJ. Fala um pouco dessa diferença para a gente esclarecer para o pessoal. O que se aplica muito na justiça é o fato. Então, o fato vai decorrente daquilo que é praticado no dia a dia. Então, quando a gente fala do fato ali, então não adianta você ter um contrato falando assim, não existe vínculo. Qualquer contrato que você vai fazer de prestação de serviço vai ter uma cláusula lá que não tem vínculo entre as partes. Mas o que vai mandar é o conteúdo do dia a dia. Então é isso, o que caracteriza o vínculo de emprego ali? A pessoalidade, a onerosidade, o intuito do trabalho em si. Então, assim, se você falar, eu tenho subordinação, por exemplo, que é um dos temas que mais se aplica, né, na questão da relação de emprego. Então, não adianta você falar assim, eu vou contratar um autônomo, e o nome já diz. Você tem que falar assim, Ricardo, vou te contratar, você vai me dar um serviço X. Eu é que vou decidir a hora que eu vou fazer, o formato, o que interessa é que eu vou te entregar no prazo. Isso é um autônomo. Né, um PJ ou até pessoa física mesmo. Agora, quando você fala, você tem que fazer isso, você é autônomo, mas você vai vir aqui das 8 às 5, você vai ter um controle de horário ali no seu crachá, você vai ter um salário fixo, né, você vai responder pro doutor ali. Então, assim,
aí você começa a ter característica de emprego. Então, independente do contrato em si, você vai fazer o quê? Você vai rasgar esse contrato e vai ter o vínculo reconhecido. Sim. Então, o dia a dia é que vai trazer essa questão da possibilidade ou não de se reconhecer o vínculo ali. Boa. E aí, muito por conta de orientação ou até uma questão de estratégia do empresário mesmo, né? Então, se ele não sabe como é que vai ter esse risco do vínculo ali, ele vai fazer de qualquer jeito. Então, se ele tem uma orientação, fala, preciso contratar alguém, e aí como é que eu consigo fazer para não ter esse risco? Aí você traz esse histórico ali do que pode ou que não pode. O PJ, ele pode ir para a empresa? Pode ir para a empresa, tá? Porque assim, você pode ter o contrato de pessoa jurídica e você pode disponibilizar um espaço para a empresa. Então, você fala, você vai ter um serviço específico, você pode usar uma demanda interna, por exemplo. Mas o que interessa é que ele não tenha uma questão de subordinação, um método de ser ali ele não pode seguir uma determinada quantidade de itens que a empresa determina para ele no dia a dia, vamos falar assim, tá? Então ele pode chegar e falar, tudo bem, eu tenho que fazer um projeto, então se puder eu uso o seu espaço ali, mas eu venho no dia que eu quiser, no horário que eu quiser, se eu quiser sair eu volto, não vou vir hoje, não tem atestado obviamente, então assim, você não pode exigir nenhum tipo de relação com ele, de exigências com relação à prestação do serviço, você tem que só esperar que ele te entregue no prazo aquilo que você pediu. Excelente. Mas não tem impedimento que seja feito internamente. Excelente. Até porque existe hoje, assim, o consultor, por exemplo, industrial. Então, você fala, você tem uma indústria lá e você fabrica, um para-choque de carro. E aí você contrata lá, por exemplo, um analista ali, um consultor que vai falar o quê? Eu vou observar a sua linha de produção e depois eu vou fazer meu laudo falando se é melhor aqui, você faz isso, manda esse embora, contrata outro. Então ele vai te dar uma diretriz, ele vai estar lá dentro, mas ele vai fazer do jeito dele. Então ele vai lá, ele faz o projeto dele e vai embora. Então aí você pode ter um formato interno. Boa. E aí hoje o que a gente tem muito é a nossa era digital. Sim. Então a gente até estava comentando, o próprio pessoal de vendas, que é CLT, mas ele precisa estar no digital, seja mandando um WhatsApp, um cliente pediu algo, eu posso gravar um vídeo, eu posso colocar isso num story. Como é que configura esse, principalmente para vendas? Eu acredito que é um dos setores que foi muito impactado. Né? A gente tem essa influência do digital, a gente precisa usar o digital para se relacionar com o cliente. Hoje, dificilmente o cara vai até a loja. É aqui no WhatsApp, você está fazendo a venda online. Como é que funciona esse aspecto? O primeiro ponto que eu falo, até na prevenção, é você ter uma autorização do uso da imagem. Por quê? Se você é um funcionário, para os dois lados, na verdade, até, porque você tem uma empresa, e aí alguém está lá com a sua camiseta, ou com o seu crachá, que seja lá, com o seu logotipo. Para ele divulgar aquilo num perfil pessoal, teoricamente a empresa tem que autorizar. Então ele não pode simplesmente fazer por conta própria, usar a marca da empresa e sair divulgando, então tem ali. E ao mesmo tempo a empresa também não vai poder usar a imagem daquele funcionário num perfil dela, numa propaganda que seja ali, sem uma autorização, porque ele pode cobrar um uso de imagem ali, né? Principalmente depois que sai do trabalho normalmente. Sim. Então, primeira coisa é o quê? Vamos fazer um termo, um contrato do uso de imagem ali para os dois lados, vai acabar equalizando isso, que um pode usar no particular, outro pode usar no profissional, para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Até porque, para a empresa, vamos falar que o funcionário gravou um vídeo ali, e aí ele sai da empresa. Teoricamente, ele vai falar o quê? Não põe mais meu vídeo porque eu já saí. Mas se a empresa usou aquele conteúdo, ele assinou que durante ali ele era propriedade da empresa, ela pode divulgar até infinito ali. Então, por isso que é legal regulamentar isso daí. Mas pode ser feito sim, desde que tenha esse tipo de autorização e acaba ajudando bastante. Tem que tomar um cuidado porque o funcionário ele não é obrigado a fazer. Tá? Então, a empresa nunca vai poder chegar e falar assim, você vai gravar um vídeo assim, usando tal vestimenta, tal adereço. Porque acontecia muito isso. Né? A empresa ia lá, forçava os funcionários a participar de propaganda. E aí fazia aquela história que vinha desde reclamação, por exemplo, de falar eu sou outdoor ambulante, né, que eu estou usando marca, isso, aquilo, e até, assim, fantasia, adereço, capacete. Então, assim, ficava uma situação de exposição vexatória. Então, gerava indenização. Então, esse tipo de cuidado tem que acontecer. Então, se o funcionário não quiser, a empresa não pode obrigar. Então, tem que tomar sempre esse cuidado ali, tá? Mas, tendo um consenso entre os dois,
é uma ferramenta que hoje em dia está muito mais do que comum aí de se utilizar, sim. E aí eu acredito que no próprio momento de recrutamento e seleção, eu acho que isso, olha, você vai vender e você se sente confortável, Sim. porque isso vai fazer parte da tua rotina. Sim. E às vezes não é nem mostrar o rosto ou gravar o conteúdo, mas, poxa, eu vou colocar um acessório, eu vou mostrar para esse cliente como é que fica, porque eu preciso mostrar. E muitas vezes não é o dono Sim. da loja que vai estar lá, É isso né? aí. Você Até tem... eu é o teu time trabalhando. É isso mesmo. E assim, você tem que interpretar como uma via de duas mãos ali. Por quê? Geralmente o comercial ali, o representante, o vendedor, ele vai receber comissão. Uhum. Então, para ele, quanto mais ele vende, maior é a remuneração dele também. Isso. Então, para ele é interessante essa exposição, porque ele está podendo fazer uma captação maior do que ele ficar internamente só numa loja, por exemplo, lá. Então, assim, ele vai ter a contrapartida dele de ter aparecido ali na imagem, no vídeo, na propaganda, qualquer coisa assim, porque vai aumentar o valor que ele recebe mensal. Sim. Então, tem todo esse aspecto ali. Mas o ideal é isso, assim, é você explicar e ver o interesse ou não, né, da pessoa para poder evitar exatamente esse risco aí futuro de usou uma imagem, me obrigou a fazer, e isso acontece muito aí. A gente tem uma certa posição para indenização que você acaba tendo que combater exatamente com os termos. Então, não quis aparecer, mas por que você assinou então? Uhum. Então, sim, se você não tem um respaldo, por mais que tenha uma concordância, você pode ainda ter um problema. Então, o ideal sempre, a gente sempre fala que no direito o ideal é o que está escrito não está mal feito. Então, tudo faça por escrito para você depois ter lá na frente como provar. E o famoso WhatsApp fora de hora? É uma questão bem delicada e vou falar que tem hora que a justiça aceita o WhatsApp, tem hora que não aceita. Então é uma discussão porque formalmente não se aceita, mas na hora do impacto ali o juiz vai ler e vai ficar na mentalidade dele. Então assim, tem muita empresa que fala, eu mandei, mas não era obrigado a responder na hora, podia responder amanhã, mas mandou fora de hora. Então assim, eu acho que é um controle que o chefe ali, o superior hierárquico tem que tomar cuidado, ou até o proprietário mesmo, porque às vezes tá lá, tô na academia 10 da noite, lembrei um negócio para amanhã, vai lá e já manda. Mas pode configurar o quê? Tô pedindo. Então assim, o que a gente tem hoje em regra é, se você exige uma demanda na hora imediata ali, ele vai funcionar como um trabalho. Então tem ali um sobreaviso, uma hora extra, alguma coisa nesse sentido. Agora você fala assim, pessoal, lembrei de tal coisa pra gente discutir depois. Não vai gerar. Então, assim, depende do conteúdo que é utilizado ali. Se você chama e fala, preciso de alguém me mandar um relatório agora. Não tem jeito. Vai ter que configurar que está trabalhando fora de horário. Então, é muito do tipo de contexto que você faz ali. E quais as tretas de home office? Temos? Tem bastante. Vai desde quem é obrigado a pagar o quê. Porque, assim, hoje em dia você fala que todo mundo tem uma internet em casa, praticamente. Né? Ou um celular, ou em casa e tudo mais. E aí você fala, eu já tenho minha internet em casa, e aí vou começar a trabalhar em casa. Vou sair, vou ficar num regime de home office ali. E a empresa tem que pagar o que eu já tenho, que eu uso minha televisão, que eu uso meu internet particular, baixo meu... Ou não. Então, assim, o equipamento em si. Então, se você falar, eu tenho um funcionário que ele tem que trabalhar no computador. Então, vai para casa. Se ele não tem um computador, a empresa tem que fornecer para ele. Então, ela tem que dar o subsídio para ele trabalhar. Então, isso aí se pega muito nessa questão de quem tem obrigação de custear, de proporcionar. Então, assim, sempre a ideia é o quê? Se o empregado não tem, a empresa tem que fornecer. Então, eu já tenho meu computador e eu posso usar. Até tem notícias de que fala, usou indenização porque usava o celular próprio. Não tem, porque isso ela já tem aquele telefone, ela não fez nada mais do que ela já fazia normalmente. Agora, se você fala, eu preciso de uma impressora que eu não tenho, um computador que eu não tenho, aí a empresa tem que fazer. Então, isso já dá uma certa complicação de decidir o que é de quem ali. As empresas disponibilizam o equipamento, e aí, obviamente, numa saída vai ter de volta. Então, assim, isso é muito mais prático, né, regulamentando tudo ali. Horário também, a gente acaba tendo muita discussão, porque você está em casa e aí não tem aquela questão de que você não tem controle de horário. Porque hoje você loga no sistema, sabe a hora que você entrou, a hora que você saiu. Tem artifícios que as pessoas às vezes fazem de deixou lá logado e não fez nada. Mas hoje em dia sistemas acabam pegando que ficou lá mais do que 1 minuto sem fazer nada. Então assim, hoje em dia se controla muito mais. Então, na lei existe o serviço externo, que é aquele que não comporta controle. Então, é o quê? Aquele cara que
faz leitura na rua de eletricidade, por exemplo, ou aquele cara que trabalha entregando, porque ele pode terminar mais cedo e ir embora, ou ele pode ficar um pouco mais, então é difícil de controlar o que ele fez. Agora em casa você consegue, então a hora que você começou, a hora que você terminou, a hora que é teu almoço. Então assim, se você lá fala, parei lá meia hora para ir fazer um serviço doméstico ou ir numa consulta ali, o sistema vai conseguir ver. Então essa parte do controle de horário também é bem complicado, porque muita empresa acha que não tem, fala, já que está em casa não tem. Mas se tiver ali uma demanda de, tô mandando um monte de e-mail lá 9 da noite, eu tô mandando mensagem, isso sim pode configurar hora extra. Porque assim, acho que independentemente de onde você está, o respeito ao horário, ele é importante. A pessoa também tem o direito de descansar. O que eu fico pensando assim, eu mandei um WhatsApp, eu tirei da minha frente a minha preocupação, mas a pessoa que recebeu e se ela leu, pronto. É isso aí. Você já começa... É isso mesmo. Né, a pensar, putz, o que vai ser? O que eu vou fazer? O que será que vem amanhã? Você já tirou o momento que a pessoa estava relaxada. Sim, então assim, a orientação sempre que você vai mandar uma demanda para depois, deixa bem específico isso. Fala, vou mandar para um relatório amanhã à tarde. Manda especificando que não é para aquele momento, que é exatamente para isso. O ideal é não mandar, obviamente. Né? O ideal é que parou o horário ali, principalmente se é uma pessoa que trabalha com o próprio telefone. Fala, estou mandando no telefone pessoal do funcionário ali. Né? Não é nem o que tem o telefone da empresa, por exemplo. Não que da empresa possa. Mas o da empresa você fala assim, sair 6 da tarde, eu desligo ele e acabou. Seu pessoal, você está indo lá, fazendo suas coisas, então tá ali sempre ligado. Então o ideal é que não se tenha um contato fora. E se tiver, tem que ser bem específico aí de que é um item, fala, não é para agora, não precisa fazer, não precisa responder, porque você configura que não está exigindo um retorno imediato ali. Mas com essa questão da tecnologia e como a gente quer tudo para ontem, coça o dedo, né? Isso você aí, falar, quer saber? Aí. E hoje o que mais tem aí em reclamação, tem muito mais reclamação hoje de que tá respondendo demanda digital ali, com e-mail, com mensagem fora de horário, do que aquele cara que fala que ficou na empresa até um pouco mais tarde. Então, por quê? Hoje em dia é isso. Fala, saí da empresa, tô no carro indo embora. Aí já começa a chegar a mensagem, você fica respondendo. Então, é complicado. Existe a figura do sobreaviso. Aí é diferente. Então, você fala assim, você tem um cargo ali que você é responsável pela empresa. Se tocar um alarme, você tem que ir lá. Sim. Você não pode sair da região porque você tem que estar perto ali. Então, aí ele tem que receber um adicional por aquilo. Então, porque ele tá lá em casa, mas ele não pode viajar, sair longe, pegar um evento, desligar o telefone. Então, ele tem que estar ali. Então, aí para isso, a gente tem ali o adicional pelo sobreaviso que ele faz mesmo, né? Para regulamentar esse tipo de situação. Como que você enxerga hoje essas mudanças de relação com o trabalho? Evoluímos? Está melhor? Não está? Como que você enxerga tudo isso? Eu falo que tende a melhorar, né? Ela vem tendendo a melhorar com o tempo, mas depende muito da postura da empresa. Óbvio que do empregado também, mas a empresa tem que ter uma política que ela vai trazer um direcionamento para conseguir melhoras. E a gente fala muito isso porque se você tem, por exemplo, eu tenho clientes que eu atendo há, 15 anos, e a gente vê que lá no começo tinha lá, todo mês tinha 3, 4, 10 processos ali, hoje já não tem nenhum. Por quê? Você fala, tem 10 processos reclamando um item específico aqui, um cartão de ponto, um olerite. E aí você fala, se todo mundo está reclamando, alguma coisa, aí você vai lá, trabalha em cima daquilo e ajusta. Aí não tem mais motivo de reclamar. Então você vem trazendo. Então se a empresa tem uma política de que aquilo que está sendo reclamado, aquilo que está sendo errado, entre aspas ali, vai sendo ajustado, você depois acaba resolvendo ali a questão. E aí você fica ali e fala, não tenho mais esse tipo de problema. Então se a empresa tem essa política de ter essa visão, trazer o que é o ambiente certo, o documento correto. Então se você tem uma política de fazer o resultado dar certo, ela vem sempre melhorando. Mas hoje a justiça está com cada vez mais processos. Então, assim, a gente vê que tem demanda para tudo. Porque tem empresas que, infelizmente, acabam indo para um caminho contrário. Então, é aquela empresa que quer mandar o funcionário embora e começa a transferir de lugar para ele pedir demissão, que qualquer coisinha aplica uma justa causa. Então, assim, tem perfis que acabam direcionando para isso não dar certo. Então, eu falo muito que é a questão da gestão empresarial que vai determinar, né, o cenário do trabalho aí. Boa. E aí a gente tem um novo tempero nisso tudo, que é a NR1. Sim. E que, para mim, ela pode ter um impacto no trabalhista muito forte, no jurídico muito forte.
E eu acho que por mais que a gente fale sobre a norma, eu não sinto que as pessoas entenderam efetivamente o que muda. Na verdade, assim, a NR ela vai regulamentar principalmente as condições de trabalho para que o funcionário tenha ali uma condição certa de trabalho. Então, ela vai ver desde a ergonomia, se a tua cadeira está certa, a tua mesa, teu computador está numa altura, até a questão ambiental, a questão psicológica, como é que o teu chefe está te tratando. Então, acaba tendo a questão de ambiente, de que está sendo usado, se você tem um EPI, se você tem um equipamento. Então, assim, ela engloba vários aspectos ali, mas é focada na condição de trabalho regular. Então, o que as pessoas vão batendo muito em cima é que é a questão do assédio. O assédio é importante também. Então, mas a gente tem que ter bem consciência do que ela é um aspecto global ali. Então, o que tem ali de bem-estar do empregado durante o trabalho acaba entrando nessa... Então, não é só assim, a saúde mental. Isso, eu quero fazer um trabalho específico para regulamentar. Você vai fazer o quê? Você vai trazer lá um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, ele vai ver todo o ambiente ali, vai trazer um psicólogo para ele ver como é que está o ambiente. Você vai trazer palestra, vai trazer conteúdo. Então, assim, acaba tendo englobando por quê? Porque muitos processos trabalhistas falam de assédio, falam de condição de trabalho. Então, vai desde não tem água potável, por exemplo, não tem o banheiro correto, sabe? Até a questão mesmo do chefe que humilha, a situação do dia a dia, a cobrança indevida, o vendedor que está lá e está sendo humilhado porque ele não teve um resultado. Então, assim, acaba englobando tudo. Então, o importante é que a empresa tenha essa atenção para cumprir a NR e aí trazer uma condição, um ambiente de trabalho que tenha aí correspondência para que o empregado fique com o bem-estar ali na hora do trabalho dele. Por exemplo, só um exemplo, não que isso aconteça em nenhum lugar, mas assim, né, o dono da empresa, ele tá lá com um monte de BO na cabeça, estressado um tanto, e aí sem querer ele mandou a pessoa ser feliz, tomar um suco, essas coisas, mandou. Foi uma vez. Isso é problema? Foi só uma vez? Pode, não pode? O que acontece é uma falta grave do empregador, tá? No dono da empresa, principalmente proprietário aí. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma justa causa do empregado, que você tem que configurar uma falta grave que seja compatível com a demissão ali, a empresa também sofre a mesma coisa. Então, existe ali, por exemplo, né, a rescisão indireta, que chama, que é o quê? Se o empregado está se sentindo prejudicado, a empresa não está cumprindo a obrigação, ele vai lá, entra com uma ação para reconhecer que a empresa está errada, e aí o juiz vai falar, então tá bom, você tem uma demissão, vai ganhar fundo de garantia, vai ganhar multa e tal, e ganha como se ele fosse demitido ali. Então, assim, o que tem que ser avaliado é isso. Para o empregado ser demitido, ele não vai ser no primeiro dia, né? Então, não vai acontecer, por exemplo, falar, você, sei lá, brigou com um colega de trabalho ou fez alguma coisa, não sei que seja muito grave mesmo, né? Violência física. Sim, mas normalmente você vai numa escala ali, você vai dar uma advertência, uma punição, uma suspensão, e aí você vai chegar numa demissão dele. E o empregador a mesma coisa. Então, para a justiça reconhecer aquilo, tem que ter ali um histórico de gravidade. Então, assim, pode gerar uma indenização. Por exemplo, falar, hoje em dia, com uma ferramenta eletrônica, tá lá gravando, tá filmando. Aí tem câmera para todos os lados. Então, assim, filmou um ambiente que o superior, o proprietário foi lá e fez uma questão, né, humilhou, fez alguma coisa nesse sentido. Vai gerar uma indenização. Então, se a pessoa reclamar disso na justiça, provavelmente ela ganha uma indenização por dano moral, tá? Mas vai ser, vai ser qualificada de acordo com o que foi acontecido. Então, ele falou uma vez, nunca tinha acontecido, era um cara que perdeu a cabeça na hora, estava ali, aconteceu alguma coisa, a justiça vai mensurar. Então, vou dar uma indenização X, já foi, todo dia ele fazia isso, vai ser diferente já. Então, vai ser mensurado de acordo com aquele histórico e a gravidade do que aconteceu. Boa. Mas pode gerar indenização, sim. Porque a gente tem que tomar cuidado mesmo com o que fala. Às vezes você fala, puta, cara, desculpa, perdi a cabeça e tal, pode ser que consiga... Sim. Porque hoje tudo pode virar pretexto, né? Isso aí. Depende com quem é o teu interlocutor também. E acontece muito assim, hoje a gente fala que a cada 10 demitidos ou que saem da empresa, 7 estão processando.
Então, 70% assim, é muita coisa. 70%. Então, a gente tem mais processos nos últimos 15 anos no seu trabalho do que os 70 anos anteriores ali. Você trabalha de 1943. Então, tem mais de 2010 para frente do que 2010 para trás. E o que acontece ali? Tem gente que trabalha, assim, eu particularmente já tive processo de uma pessoa que trabalhou 2 horas, pra você ter uma noção. Então, mas aí a gente não banaliza um pouco a justiça do trabalho? Porque o que acontece? O cara acha que ele pode entrar por qualquer coisa, então, vou assim, lá... A grande questão é, a gente tem que ter um filtro como advogado, então você ouve histórias todo dia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, cabe ao advogado que tem o conhecimento técnico ali avaliar e falar, realmente... é um motivo, não é um motivo, então assim, mas infelizmente não acontece com todo mundo. Então acaba que geram processos, assim, a rescisão indireta, por exemplo, tem obviamente muitos casos que tem ali a razão, e as pessoas ganham, obviamente, ali na justiça, mas tem muitos casos também que é uma questão assim, eu quero sair, eu quero trabalhar em outro lugar, mas eu não vou pedir demissão porque eu vou perder. E aí eu falo, vou entrar com um processo, a empresa, eu vou entrar cobrando a rescisão e um monte de coisa. Chega lá no dia, eu falo que eu quero só a rescisão, tem um acordo. Então, assim, acaba virando uma ferramenta. Então, em vez de pedir demissão, perder fundo de garantia, perder, às vezes, o aviso prévio e tudo mais ali, vai lá e entra com a rescisão indireta e vai trabalhar em outro lugar. Então, acaba que vira ferramenta o processo também. Por isso que tem um volume grande aí. Mas a justiça começou a pegar um pouco desses movimentos também. Sim, não pega para dar uma segurada, porque aí também não é ético, pelo menos no meu ponto de vista. Cara, é um contrato de trabalho. Você não quer mais? Você pede para sair, vai para um outro lugar e vai ser feliz. É isso aí. Simplifique a vida, não é? E tem, como eu disse, tem a ferramenta. Se está acontecendo um problema, a empresa está cometendo falhas ali e você consegue fazer prova disso, que hoje é fácil, com gravação, com foto, com não sei o quê, você vai lá e pede a rescisão indireta, vai provar e vai ganhar. Então, assim, mas se realmente falar, eu não quero mais, eu quero ir para outro lugar, tem que ter essa realidade ali também. Então, acaba gerando. E aí, o que acontece muito hoje em dia, o juiz é muito técnico, porque se a gente for pensar aí 15 anos atrás, era um formato de concurso, por exemplo, para entrar lá na magistratura do trabalho lá. Então, você tem que comprovar um período de advocacia, né, de atividade jurídica para entrar. Então, não adianta você passar no concurso e falar, nunca trabalhei. Você tem que ter um tempo ali para ter uma certa experiência. E aconteceu o quê? Com o volume de pessoas que querem fazer o concurso, ficou aquele número de candidatos por vaga muito grande. Então, acabou que hoje em dia hoje em dia não, mas nos últimos, 10 anos aí, é muito necessário ficar, às vezes, 10 horas por dia estudando para você dar conta do concurso. E aí fala, como é que você vai trabalhar ali? Então acontece muito do que? O juiz hoje é muito técnico, porque ele demanda muito tempo estudando mesmo, então ele vai muito na lei, ele vai muito no que tem de regra mesmo, do que na prática em si, assim, o ambiente de trabalho. Claro que tem um manejo todo, mas hoje a gente tem o juiz, se ele pega ali uma situação que não está configurando, é uma situação que na regra da lei não é aquilo que só falou e não provou, tá mais justo, vamos falar assim, a avaliação. Não tem aquela prévia de falar assim, a empresa sempre está errada, o funcionário sempre está certo. Então, assim, a gente tem essa prévia de saber o quê? Tá errado e vai acontecer lá uma condenação, né? Então, milagre, como eu falei lá no começo, não existe. Então, assim, sempre fez alguma coisa errada, não pagou alguma coisa, para chegar lá vai ter que fazer um acordo, vamos parcelar, porque senão vai perder o processo, não vai ter jeito. Não tem como. É isso. E dentro disso tudo, você é uma pessoa que gosta de contribuir com outros empresários, você é uma pessoa extremamente didática, que consegue transformar um assunto, às vezes, mais difícil e pragmático em algo palpável. E nós nos conhecemos em networking e tô super feliz que você tá no Recomendo, né? Trilhando agora essa nova jornada. Qual a importância, principalmente para o advogado, de estar em grupos de networking, de fazer esse relacionamento? Como que você utiliza essa ferramenta estrategicamente para sua empresa? Legal. Eu acho que assim, o primeiro ponto é que a advocacia, em regra, depende muito de recomendação, da indicação ali do ponto do cliente sendo, né, conectado. Então, assim, a relação do networking em si é meio que obrigatória para a advocacia. O advogado que não está conectado com, sei lá, um grupo de network, uma relação ali de um contexto de contatos, ele está perdendo muito. Porque, assim, existem aí ferramentas digitais, existem ferramentas de propaganda, mas a gente tem restrições na OAB severas aí por conta de propaganda. Então, evoluiu, mas não evoluiu tanto, isso, né? Então, assim, hoje você fala, você pode divulgar, você pode ter um perfil, mas
ainda assim tem muita regra. E aí Sim. a questão a recomendação, a indicação é essencial pra gente ali. Então, eu sei lá, pelo menos 10 anos, entre aspas, profissionalizado no networking, assim, a gente vê que o resultado é muito bom, porque você acaba tendo esse contexto de contato, você conhece as pessoas, como você disse, a gente consegue passar o nosso formato de trabalho, o nosso perfil, e as pessoas te conhecem ali. Então, na hora de falar do teu trabalho, é muito mais natural do que você não saber quem é, eu só sei quem é, mas nunca vi, nunca conversei. Então, quando você conhece a pessoa ali, naturalmente, vai gerar uma possibilidade muito maior de você ou acabar tendo uma contratação mesmo, ou recomendar para alguém ali, do que você simplesmente ficar olhando aquela foto ali, ele parece um profissional, mas conhecendo, abre porta. Então, eu acho que a questão da conexão em si é uma demanda necessária, assim, não tem como não estar, e depois que você tá, você nunca mais sai, não tem jeito. É porque você cria parcerias, você desenvolve amizade mesmo, né? E é o que a gente vê, você faz parte do grupo Elite de São Bernardo do Campo, e dentro do time veio... As pessoas que vieram são amigas já há bastante tempo. Sim. E isso é uma coisa legal porque a gente continua construindo esse relacionamento, esse vínculo. E eu gosto muito como você fala que networking não é sobre vender, é sobre construir relacionamento. É isso mesmo. Fala sobre isso. Eu hoje estou como presidente do grupo, então eu tenho a função ali, a tarefa de trazer o que é o conteúdo do Recomendo, de onde veio, e o contexto todo da missão dele ali. E eu gosto muito de falar isso, porque quando você fala com as pessoas, vamos no networking, mas tá tendo resultado, tá ganhando. Então assim, o networking para a maioria das cabeças aí é realmente ganhar dinheiro, é fazer negócio, mas a gente fala que o networking ele é decorrente da relação. É como a gente estava conversando aqui agora, assim, às vezes você conhece alguém, você tá lá 5 anos lá com o contato e nunca teve nenhum relacionamento profissional, assim, já nunca me contratou, eu nunca comprei, só que na hora que precisa, ela sabe, pô, ele tá ali, sabe? Então você gera a oportunidade de estar num ambiente, por exemplo. E aí o networking que eu sempre bato o pé, você conhece e fortalece o relacionamento com as pessoas. Então, quanto mais amizade você tem, você quer mais do que você, às vezes, vai contratar alguém, a pessoa vai na tua casa, né? Então, como é que alguém vai, sei lá, fazer um serviço ruim, alguém vai te enganar se é teu amigo? Então, assim, o contexto do relacionamento, da proximidade das pessoas vão gerar confiança ali, essa questão do relacionamento gera confiança e aí o negócio sai naturalmente com ela ou com, né, conhecidos que ela tem ali. Né? A credibilidade fica muito forte. Você não mesmo. vai... E isso que você fala de construir o relacionamento é a mesma coisa. A gente fala assim, eu preciso estar no digital. Está ali, gerando conteúdo, é presença, é constância. E às vezes a pessoa está te acompanhando há 1, 2, 3 anos, para daí ela comprar de você. É isso mesmo. No networking, eu acredito que isso vai acontecer antes, porque a gente está ali junto, está gerando essa construção, está gerando novas oportunidades. Dentro do próprio grupo ali de São Bernardo, a gente tem um time de advogados muito legais e vocês foram construindo. A gente faz conexões com áreas ali de atividades, né? Porque são áreas diferentes. Isso. Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com um cliente e trazer até um pacote, né, entre aspas, ali, mais completo, porque se eu não faço, o medo sempre, não só da advocacia, mas em geral ali, é que o concorrente tome teu cliente. E aí você fica pensando assim, se eu não faço uma área específica que precisa, e eu indico, ou eu falo, eu não faço, se vira. Ou eu, sei lá, indico qualquer pessoa que eu não conheça ali, e essa pessoa faz o que eu faço, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que eu não faço e vai pegar o meu também ali. Então, quando eu vou lá e trago alguém que é da minha confiança ali, eu sei que ele vai fazer aquilo que precisa e não vai tomar minha parte. Então, isso já começa a gerar essa confiança do quê? Eu não tenho medo de trazer uma pessoa ali para aquela condição específica ali. Então, você acaba aumentando o teu leque ali de possibilidades de trabalho e fica com essa confiança ali de não vou perder meu cliente. Então, assim, tem tudo isso. E a questão do negócio acontecer acaba porque a gente fala que no network a gente cria tanto essa relação ali da proximidade que a gente quer muito ajudar os demais que estão juntos ali. Então a gente fala o quê? Você tem que primeiro ajudar para depois pensar que vão te ajudar também. A gente sempre tem essa linha ali que é mão dupla. Perfeito. Então você faz, uma hora vai voltar. Perfeito. Então o que a gente vai fazer ali? Se você conhece alguém, você está vendo ali o contexto, está próximo, você não está num momento de ter um negócio com ela,
Você vai pensar quem que pode ter. Então, por isso que acaba gerando um negócio teoricamente rápido, porque você começa a abrir a cabeça e falando assim, o que eu posso fazer para ajudar? E aí, assim, ao longo de, sei lá, mais de 10 anos aí nessa questão toda, não tem como você estar conversando com alguém e ao mesmo tempo lá atrás você está pensando como é que você vai fazer alguma coisa para ela, mesmo que você conheceu hoje. Porque você fala, nossa, eu consigo trazer contatos, consigo trazer parceria para ela aqui. Então, vira uma natureza tua ali. Tem algum case que seja você recebendo uma recomendação que foi fantástica, que era um cliente que você queria atender e que você transformou, ou que você acabou gerando a conexão? Tem alguma coisa que venha na sua cabeça e fala, pô, essa conexão aqui me marcou, foi importante, foi diferente? Tem várias, na verdade, cara. Ao longo do tempo, assim, são inúmeros. Eu tenho cliente, sei lá, de 8 anos que eu atendo por conta de recomendação de grupo. Até hoje, então ele vira um cliente mensal e vem te trazendo. Tem clientes que eu atendi lá atrás, por causa de uma indicação na época, e mantenho contato até hoje também, e a gente é a mesma coisa. Tem parcerias que a gente faz ali, tem parceiros que anos atrás nós fizemos uma conexão e todo mês gera assim, passa para ele passa para mim, muito assim. Então assim, eu falo que hoje, sei lá, 50% dos meus clientes vieram de indicações, recomendações, né, do networking e estão comigo há longo tempo aí. Isso é fantástico. E como tem sido a sua experiência no Recomendo? Eu gosto muito do formato, porque eu recomendo, assim, eu já fiz parte de algumas plataformas, sim, né, então também. Já fiz parte de projetos de vários tipos. E o que eu vejo do Recomendo, assim, a gente faz as coisas por vontade de fazer e por autenticidade mesmo de querer ajudar. Porque às vezes você está em um formato lá de grupo ou de network que seja ali e tem obrigação de trazer resultado de número. Então você é obrigado a ter lá indicar alguém, não sei o quê. Então assim, acaba que às vezes você não tem. Pode acontecer, você fala, putz, essa semana eu não lembrei de ninguém aqui, não tem jeito. E aí só para não ficar zero ali, você vai lá e inventa alguma coisa. Você pega um telefone no Google. Então assim, acaba que cria número, mas não cria resultado. E o Recomendo eu já vejo que não tem isso. A gente tem ali, óbvio, que uma ideia de que a gente precisa trazer, fomentar e tudo mais ali. A gente incentiva muito isso, né? Principalmente, às vezes você fala, estou na liderança, então você tem que ser um exemplo disso. Mas não tem essa obrigação de falar, você, essa semana não teve? Não inventa. Tá bom, semana que vem você traz. Então a gente tem esse contexto aí de fazer porque a gente quer fazer, não por obrigação. Então, os números são reais, sim. O que acontece ali é realmente... Eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai, assim, que mais me chama atenção pro Recomendo em si, pro formato do Recomendo mesmo, assim, que a gente traz por vontade de estar fazendo parte disso, assim, sabe? É leve, né? É leve. É diferente. A gente sabe que a gente tem que ir nas reuniões, a gente tem que participar, a gente tem algumas demandas, mas a gente está fazendo porque eu estou lá querendo fazer. Assim, não é porque eu tenho uma obrigação de que eu saio. Não é aquele negócio que você sai de casa, fala, nossa, vou ter que ir lá na reunião, sabe? Você sai de casa já querendo, fala, pô, vamos lá, chegar lá, vamos ver como é que vai ser. Então, todo dia que tem uma reunião, todo dia que você marca um papo de valor, alguma coisa, sempre fica aí uma vontade de tentar fazer alguma coisa a mais ali, assim. Então, acho que isso é uma dinâmica muito legal, assim, que eu gosto. Isso é bacana, porque você falou uma coisa e pra mim, assim, estar presente é extremamente importante. Pra mim é um dos pilares mais importantes, porque você tá lá, você fez o seu pitch, conversou, chegou um convidado, é algo novo. Você tem uma série de oportunidades acontecendo naquelas 2 horas, 2h30 de reunião. Te traz muitas portas que podem se abrir que a gente tem que aproveitar. Tá lá. Então, estar presente pra mim Sim. Pra mim é quase que inegociável, né? É um compromisso que a gente assumiu. A partir do momento que entrou, tá lá. Eu já até encaro como a questão até ligada na credibilidade. Boa. Porque assim, pra minha área, por exemplo, eu trabalho ali, tem processo todo dia, tem audiência todo dia. E aí eu tenho uma audiência lá, amanhã, tal hora. Se eu não tô indo na reunião, ele já faltou 2, 3, 4, 5, sei lá, eu não tô comparecendo naquilo que eu me propus a fazer. Às vezes a pessoa que tá me contando fala, pô, será que ele vai na audiência? Vai dar aquela imagem que se eu não vou numa coisa, eu não vou na outra também. Então assim, tem essa, a pessoa não tá vindo aqui, na hora que eu precisar, ela vai estar lá. Então eu vejo muito que a credibilidade vem junto com essa, porque quando você faz parte de um projeto, de qualquer parte, né, de demanda de trabalho, de qualquer coisa que você fala, mas aqui especificamente do grupo do Recomendo,
você tá ali no grupo, você se propôs a fazer parte daquilo, você tem que cumprir o que você fez ali. Eu falo muito na reunião que eu acho que o maior investimento que você tem que fazer ali no grupo de network, ou no Recomendo especificamente ali, é o seu investimento de tempo. Por quê? Isso aí. O investimento financeiro, ele tem retorno, a gente ganha em cima disso, porque a gente vai ter demandas de recomendação e tudo mais ali, mas se você não dedica seu tempo para aquilo, né, de conhecer o que as pessoas fazem, como é que eu vou recomendar alguém se eu nunca falei com ela, ela vai falar 1 minuto lá, eu sei que ela faz 1% do que ela faz realmente ali. Então, se você não dedica tempo, não vai dar certo. E aí a pessoa vai falar, pô, mas eu não tô ganhando nada, vocês não estão me fazendo, você tá fazendo para os outros? Você tá vindo lá, você tá se apresentando, você tá fazendo, contribuindo. Então, assim, se você não aparece, a credibilidade acaba desaparecendo. É absolutamente espetacular, perfeito. E Ricardo, para quem quer te contratar, quer conversar com você, PDV, enfim, como que o pessoal te encontra? Legal. Hoje eu estou movimentando um pouco mais meu LinkedIn. Tô curtindo, tá? tô Então, vendo estou lá. tentando ali, eu sempre, até a gente fala não tenho tempo e não sei o quê, mas você tem que ter tempo, você tem que tentar ali fazer dar certo. Então o LinkedIn tem ali o perfil, tem o link, tem a mensagem. O Instagram também tem ali, tem o nosso site também, que é longoadv.com, que aí ali vai ter o telefone, tem o e-mail também todo ali. E quem é do Recomendo vai conseguir meu contato ali através da nossa plataforma, né, para fazer ali, mas quem não for pode buscar Ricardo Longo lá no LinkedIn, no Instagram, Longo Advogados no Instagram também, vai ter ali o perfil que tem o link ali com o WhatsApp e tudo mais ali para falar comigo. E qual a dica que você deixa para o empresário de hoje, olhando para esse contexto do trabalhista? Eu acho que cada vez mais a empresa está com a necessidade de cumprir a lei de uma forma mais correta. Assim, né? Hoje em dia não tem mais espaço para aquele jeitinho. Então, se a empresa tem aquela mentalidade de vamos fazer um jeitinho, vamos fazer um escondido, agora está cada vez mais difícil, porque tecnologia, e social, tudo que você tem, você não consegue mais esconder nada. Então, você deixou de pagar um fundo de garantia, o INSS vai saber disso. Então, assim, está tudo linkado. Então, hoje eu falo que tem que trabalhar certo, tem que ter a consistência naquilo que faz. Então, tem um documento certo, tem lá uma contabilidade que vai ajudar na parte dos pagamentos, tem um escritório que vai fazer ali tua análise para fazer. Então, assim, trabalhar correto, porque hoje está cada vez mais difícil de esconder as irregularidades. Então, pegou a dica? E para que se você tem dúvidas, se você quer saber mais, eu conheço o Ricardo há muito tempo, extremamente competente, extremamente atualizado e que realmente consegue enxergar o que precisa ser feito. Não é apenas... Para mim, você é muito mais do que o advogado trabalhista. Você é um grande consultor. Você tem uma visão de negócio muito ampla para poder contribuir com esse empresário. Então, isso te posiciona de uma maneira muito diferenciada. Né? É legal falar isso, porque assim, uma coisa que eu gosto de fazer é conhecer o cliente a fundo ali. Então, assim, eu brinco que eu sei desde como é que faz farinha até o para-choque do carro ali, porque tem ali um cliente e eu tenho que trabalhar com a demanda. Vem um processo falando de uma produção. Se ele me conta uma história, é uma coisa. Agora, se eu sei como é que funciona a máquina, como é que é um sistema de segurança, é diferente. Então, assim, parte desse contexto de ter essa parte consultiva, de ter essa demanda de entender um pouco mais, talvez, ali do formato de trabalho, é porque a gente tem que fazer isso, dedicar ali, conhecer mesmo, porque você está fazendo alguma coisa, quanto mais você sabe ali, mais você vai conseguir trabalhar para ajudar aquele resultado. E você é uma pessoa comprometida com o seu cliente, com a profissão que você escolheu, e você é, de fato, um grande exemplo, uma grande liderança também, desde lá de trás, presidente de grupo, hoje presidente do Recomendo, o Elite de São Bernardo do Campo, e isso é legal, a gente aprende muito com você, porque aquilo que você fala, você entrega. Continue com essa liderança incrível que você faz a diferença. É muito bom trabalhar contigo e poder ter você dentro do ecossistema do Recomendo. Legal, eu agradeço muito o convite, desde a entrada no grupo até a função em si, né? Porque a gente sabe que ali, às vezes, você está lá no presidente, tem uma visibilidade, mas ali é mais para você conseguir ajudar aqueles que talvez não tenham tanta experiência para depois acabar assumindo a função ali e seguir com o trabalho. E é isso, eu acho que a gente
trabalha sempre pensando em conseguir trazer ali uma imagem, porque não adianta você estar lá na frente e você não fazer exemplo para quem está te seguindo. Então, é aquela velha história, faz o que eu faço, você tem que dar exemplo do que você faz, né? Não inventar uma história que você não sabe, você não fez, você não tem, e aí você querer ensinar alguém daquilo que você não consegue. Perfeito. Então, tá lá na frente, tem que ser exemplo, e aí a gente tenta fazer um trabalho nesse formato. Maravilhoso. E para você que quer conhecer o Grupo Recomendo Elite de São Bernardo do Campo, escaneie aqui o QR Code, venha tomar um café conosco. Nós estamos dentro da Sisbec, da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, que é uma grande parceria do Recomendo. Isso. Então a gente tem um espaço super agradável, super gostoso para te receber, um café da manhã maravilhoso. Ótimo. Então venha conhecer, venha participar. Dr. Ricardo Longo, muito obrigado pela sua presença aqui no Recomendo Cast. Eu que agradeço de novo e espero que visitem nosso grupo lá. A gente tem reuniões de sexta-feira, são quinzenais, então entre em contato, vê o QR para ver lá o dia certinho lá. Entre em contato comigo também se quiser para que seja para o Recomendo e não para o escritório. A gente está muito aberto aí a contatar, a chamar, a explicar. Então, visita porque às vezes pode ser um contato que pode mudar a sua vida ali. Com toda certeza. Sensacional. Maravilhoso, nos vemos na próxima segunda-feira no Recomendo Cast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque aqui tem conteúdo de altíssima qualidade para você realmente aplicar, porque essa é a essência do Recomendo. Todos nós aqui ensinamos, compartilhamos e partilhamos do nosso conhecimento, daquilo que a gente sabe que pode agregar para você e para sua empresa. Então, vem para o Recomendo, a alma brasileira de fazer networking. Estamos no Brasil, nos Estados Unidos e agora também na Espanha, conectando brasileiros ao redor deste mundão de meu Deus, certo? Então nos vemos na próxima segunda, aqui na câmera aberta. Até a próxima, super obrigado, valeu! Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra